SPTV de volta a meio-dia, 27 minutos. A gente fala agora sobre um assunto que está gerando bastante polêmica na justiça brasileira. O Supremo Tribunal Federal decidiu que uma pessoa acusada de cometer um crime e condenada em segunda instância já vai ter que cumprir a pena, mesmo havendo mais possibilidades de recursos em tribunais superiores para que o advogado acione. Até então, né, Murilo, os réus podiam recorrer em liberdade ao Supremo Tribunal de Justiça e ao próprio Supremo Tribunal Federal. Para debater esse assunto, o SPTV recebe aqui nos nossos estúdios o promotor de Justiça Criminal, Gilson Amâncio de Souza. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde para o senhor. E o assunto mexe diretamente também com o trabalho dos advogados. Por isso, a repórter Catiúcia Reis está com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na região. Vamos conversar com ela e apresentar também o presidente. Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde, Carla Murilo. Boa tarde, promotor. Boa tarde a todos. Então, eu estou aqui com o Rodrigo Arteiro, ele que é presidente da OAB Regional e vai falar sobre a sua opinião. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado por participar das discussões. Boa tarde a todos. Muito obrigado por participar da discussão. Então, a gente já devolve aí para o estúdio para vocês começarem aí essa discussão. Vamos lá, então. Vamos lá? Primeiro, vamos saber, então, doutor, o Ministério Público vê essa decisão do Supremo Tribunal Federal com bons olhos. Qual o motivo dessa visão positiva? Bem, eu acho que de início precisa esclarecer o seguinte: não há nada de novo, não há nada de inovador nisso. O Supremo só retomou uma posição jurisprudencial que o Supremo manteve por mais ou cerca de 20 anos após o advento da Constituição. Em razão de um julgado provindo do Estado de Minas Gerais, o Supremo mudou a posição há alguns anos e passou a exigir que só se executasse a pena de prisão depois do trânsito julgado, inclusive dos recursos chamados excepcionais, que são os recursos ao STJ e ao Supremo, recurso especial e recurso extraordinário, né? Acontece que é preciso analisar se é ou não compatível com o princípio da presunção de inocência, o princípio previsto na Constituição da presunção de inocência, a execução da pena de prisão depois do julgamento da condenação em segunda instância. Esse princípio da presunção de inocência não é um princípio absoluto. Se fosse absoluto, você não poderia nem, por exemplo, prender em flagrante ou prender por prisão preventiva, porque aí também não há ainda uma sentença condenatória, nem de segunda instância. E quando o sujeito é condenado já em segunda instância, esgota-se a possibilidade de discussão a respeito da prova, da matéria. Ou seja, esses recursos que vão ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ, esses recursos não servem para discutir mais matéria de fato, se ele fez, como foi o fato. Só se discute matéria de direito, direito processual, direito material, só questões técnicas de direito. Por isso, se entendeu agora, nessa decisão do Supremo, voltando ao que sempre entendeu o Supremo durante cerca de 20 anos, que o recurso especial, o recurso extraordinário ao STF, ao STJ, não tem efeito suspensivo, ou seja, não suspendem a execução do julgado em segunda instância. Tá certo, a gente tem a explicação então do promotor, o posicionamento dele. Vamos também saber qual é a opinião da Ordem dos Advogados do Brasil sobre essa decisão, né, que como o promotor explicou, está voltando a uma decisão que já era mantida antigamente, tempos atrás. Catiúcia, o presidente da Ordem dos Advogados acompanhou nossa discussão aqui no estúdio e qual é o posicionamento dele? Então, como a gente já adiantou, né, Carla e todos, a OAB de Presidente Prudente é contrária a essa mudança determinada pelo STF e agora o Rodrigo Arteiro, que é presidente, vai explicar por que a OAB é contra. Boa tarde. Boa tarde. A Ordem dos Advogados do Brasil e várias outras instituições da advocacia em todo o país refutaram essa modificação jurisprudencial do Supremo. E a razão é muito simples. O texto constitucional ele é expresso em dizer que o indivíduo só deve ser preso e considerado culpado após o trânsito julgado em definitivo. Mesmo havendo recurso a ser submetido ao Supremo e ao STJ, não há estabilização da culpa ainda. Não há como se prender o indivíduo sem declarar definitivamente a sua culpa pelo crime.
E mais do que isso, é fundamental destacar que não há previsão no nosso ordenamento de uma prisão imposta em razão de decisão passível de recurso. Nós temos prisões em flagrantes, temos prisões preventivas, temos prisões pena decorrente de uma condenação em definitivo, mas não temos uma modalidade de prisão decorrente de uma condenação em segunda instância submetida a recurso. Isso não existe no ordenamento jurídico, não tem previsão constitucional e nem legal. E cumpre destacar também que o Supremo estabeleceu, no entender da OAB e da advocacia, um retrocesso social, na medida em que já tinha aberto essa hipótese de se recorrer em liberdade em 2009. Agora isso é um retrocesso social no entendimento da Ordem dos Advogados do Brasil, já que o Supremo também, composto por ministros que são autoridades contramajoritárias, não podem atender o anseio de uma maioria que tem vontade de se punir, regredindo no âmbito dos direitos fundamentais que já foram conquistados historicamente. Então, a OAB de Presidente Prudente e a OAB em si contrária a essa mudança determinada pelo STF. A gente acompanha as discussões, vocês também aí do estúdio. Tem alguma pergunta para o Rodrigo? Olha, perguntas nós não temos, Catiúcia, mas a gente tem o posicionamento de muitas pessoas, telespectadores, que já mandaram a opinião sobre esse assunto. Eu vou falar algumas delas, viu? O Josalino, do Ana Jacinta, o bairro Ana Jacinta aqui de Prudente, disse que tem a expectativa de que essa mudança, essa decisão agora acabe com a impunidade na justiça. Ele é favorável, ele apoia, assim como o Ricardo de Rancharia, o Marcos de Martinópolis, a Lucimar de Prudente, a Márcia também de Martinópolis e o Valtenir de Sandovalina. Você tem mais opiniões aí, Murilo? Tem sim. Uma advogada, a Tainara, mandou uma mensagem para a gente dizendo que ela concorda e vê essa decisão como uma evolução. Ela acredita que as leis e a própria Constituição não vinham acompanhando a evolução da sociedade e que, portanto, essa medida é uma evolução. E o Marcos Cantelli de Toledo, que é lá de Adamantina, também disse que é favorável, principalmente para que o réu não fuja ou então atrapalhe o andamento do processo. Tá certo. Tá feito aqui o debate, posição favorável, contrária, e a gente segue acompanhando também como é que fica a situação agora aqui no Brasil e na Justiça. A gente agradece vocês aí também, Catiúcia, você, presidente da OAB, obrigada pela participação, viu? Boa tarde para vocês. E agradecemos também ao promotor Gilson Amâncio. Muito obrigado por participar desse debate com a gente. Obrigado. Obrigado a vocês. Boa tarde.